boa noite, começando mais uma Hora do Esporte pela live da WTV Brasil, nesta quinta-feira, dia 29 de agosto. Agosto passou voando, já é a última quinta-feira do mês, para você que achava que agosto ia demorar, já o salário cai novamente na conta e é dia de alegria. E hoje estou novamente com meu parceiro Clóvis. Tudo bem, Clóvis? Boa noite, tudo bem? Estamos aí com mais uma live da Hora do Esporte. Eu ia falar Hora do Brasil, não sei por que veio a minha cabeça a Hora do Brasil. Mas enfim, Hora do Esporte. Nós temos aí alguns temas. Temos Boca e River neste fim de semana. A gente vai dar um destaque especial para esse super clássico. Mas temos aí Parapan, alguns outros esportes que a Denise vai estar, passando as informações e fazendo suas análises. E, bom, Campeonato Brasileiro pegando fogo, Libertadores também. Então, fique conosco, vocês não vão se arrepender. E nós temos conteúdo diferente de outras lives que vocês assistem aí, que muitos assistem, conteúdo zero. Falando nisso, lembrando, facebook.com/WTV Brasil, mande seu comentário na nossa fanpage, que a gente interage, fica muito mais legal o programa com a participação de vocês. Hoje não estamos contando com a presença da Judite, que resolveu migrar para outra mesa, mas provavelmente daqui a pouco ela aparece por aqui, que a Judite sempre dá muitos comentários, é a nossa editora-chefe daqui. E lembrando que hoje nós não estamos pelo YouTube, não estamos com transmissão simultânea, mas acabando o programa ele já fica disponível para você que quer ver nossa carinha novamente durante a semana. Então, youtube.com/WTV Brasil, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e acompanhar a gente, que vamos ainda bater o Whindersson Nunes, que é a nossa meta. Essa é a nossa meta. A gente sonha bem baixo, né? Então... Não existe sonho grande se a alma é pequena. Quer dizer, não lembro o ditado, mas mais ou menos isso. Clóvis Filosofia. Clóvis Chapolin, o Vitão falou aqui, 9 horas da noite o Clóvis está filosofando, senão que a pessoa está empolgada. Bom, mas vamos começar que a gente tem muito assunto nesse primeiro bloco, porque o primeiro bloco meio que já virou tradição, a gente quase não fala de futebol, né? A gente vai para os outros esportes, começando pelo vôlei. Começou o Sul-Americano de Vôlei Feminino ontem e o Brasil passou muito, muito fácil pelo time do Equador. Ganhou de 3-0, teve o retorno da Fabiana e da Thaís, e da Sheila, para a seleção brasileira. Os placares, para vocês verem como foi bem apertado o jogo, foi 25-8, 25-9 e 25-10. Então, assim, o Brasil passou o trator, né, em cima das equatorianas, que depois tietaram as brasileiras, elas são, não tem tradição. Sim. Então, é que nem vai jogar, sei lá, Brasil e Kuwait. No futebol, o pessoal vai tietar o Neymar. Então, é mais ou menos por aí que a gente faz o comparativo. Hoje o Brasil jogou pela Venezuela, mas ainda não saiu o resultado. Assim que a gente tiver, a gente vai passar para vocês. Lembrando que o Brasil já garantiu a vaga em Tóquio através do pré-olímpico, mas o campeão da Sul-Americana também garante vaga. Se o Brasil se tornar campeão do Sul-Americano, automaticamente o segundo colocado é classificado para as Olimpíadas. Esse então é o vôlei feminino, tem o vôlei masculino que está rolando também. O Brasil teve uma série de 2 amistosos na semana passada contra os argentinos na Argentina, que foi a abertura do estádio de uma cidade lá. Teve a estreia do estádio e com essa estreia o Brasil perdeu o primeiro jogo por 3-1, mas ganhou o segundo por 3-2. Lembrando que nesses jogos na Argentina, o Brasil estava com o time misto, que era o time que não era comandado pelo Renan Dalzotto, que foi o time que competiu pelo Pan-Americano. Mas essa semana, amanhã, na verdade, tem a volta desses amistosos, vamos por assim dizer, 2 amistosos na sequência, também contra os argentinos, que é um preparatório para o sul-americano. Lembrando que a maior rivalidade sul-americana do vôlei da atualidade é Brasil e Argentina, porque o time de Cuba, apesar de ter um elenco ainda forte, perdeu muita potência a partir do momento que proibiu que os jogadores que joguem fora do país retornem para a seleção, tanto que temos o Leal, que é um cubano naturalizado brasileiro, jogando pela seleção. Então, amanhã, às 2h10, com transmissão na TV mais famosa do Brasil, né? Às 2h10 da tarde, nós vamos ter Brasil e Argentina. Vai ser transmitido por TV aberta. E no sábado,
Brasil e Argentina de novo, só que dessa vez às 9h30 da noite e só vai ser transmitida pela TV paga. Lembrando que esses jogos vão ser aqui no ginásio do Taquaral, em Campinas. E quem quiser assistir, os ingressos são vendidos pela internet e variam de R$20 a R$100. Ou seja, um preço super acessível, R$20 para assistir um jogo da seleção brasileira. E vai ser com a seleção titular dessa vez, a seleção A, que é comandada pelo Renan Dalzotto, já que o Brasil vai com força total para o sul-americano, já que vai ser já passou a fase de ter 30 campeonatos ao mesmo tempo. E eu continuando no vôlei, mas saindo da seleção brasileira para ir para o estadual, a gente começa hoje, na verdade, o Campeonato Mineiro de Vôlei, que é o segundo mais forte, só perdendo para o Paulista. Vai contar com 6 equipes, sendo 5 delas são as equipes principais, e o Anápolis de Goiás, que foi convidado por ser cidade sede da primeira fase. Então serão 6 times: Anápolis de Goiás, o Minas Tênis Clube, Lavras, Américas, que é o Montes Claros, e o Cruzeiro, que é o atual campeão do Campeonato Mineiro. Só uma aqui, registrar algumas presenças aqui, né? Sim. O Gustavo tá assistindo, falando que tá com a camisa do pijama. O Chico Greter tá com a camisa do Grêmio? Não, Chico, essa camisa aqui é da seleção argentina, Albi Celeste, bicampeã do mundo, camisa que Diego Armando Maradona vestiu, Di Stéfano, né, vários craques, Fernando Redondo, Daniel Passarella, Mário Kempes, enfim, né, Luque, enfim, uma infinidade de craques argentinos que vestiram essa camisa. Aí o Márcio, né, dando boa noite para nós, né, camisa dos hermanos. Boa noite. Não é segredo para ninguém. Eu gosto muito do futebol argentino, gosto do futebol sul-americano, pena que a gente não consegue acompanhar os outros campeonatos, né? Se eu pudesse, acompanharia campeonato chileno, paraguaio, equatoriano, colombiano e assim vai. Mas bacana. A Rosana assistindo com a gente, Kaique lá da escola, falando do vôlei, tá lembrando do Interclasse. E o Josimar, grande Josimar, quanto tempo, né? Professor de inglês, trabalhou comigo no Henrique Geisel, está aposentado, mora aqui em Pirituba. Josi, um grande abraço para você. Vou aproveitar e fazer a correção, já que o Gustavo já corrigiu aqui. Campeonato Mineiro em Goiás, não, desculpa, é de Goiânia. Do lado de um professor de geografia, eu cometi essa gafe ao vivo. Fui reprovada, com certeza. Obrigada, Gustavo, pela correção. Então, Anápolis de Goiânia. E sobre a camisa do Clóvis e sobre a Libertadores, eu vou me recusar a falar desse assunto, que quase não teve programa hoje quando ele chegou com essa camisa. Mas tudo bem. Depois esse assunto é pro segundo bloco. Rapidinho aqui, o do Márcio anuncia amanhã. Super final do futsal na IMF Tonhão. Professores contra alunos. Não perdemos para eles há 3 anos. Amanhã já estou me preparando já fisicamente para essa peleja. Mentira. Vai ser amanhã o Interclasse. Né? Já estamos sabendo, então, que quinta que vem não teremos programa, porque o Clóvis vai tomar um carrinho no meio desse jogo e não vai estar apto para o programa da semana. Amanhã eu vou mostrar minhas artes futebolísticas. Amanhã eu vou incorporar o espírito do Maradona. Márcia, eu vou te pedir um favor. Por favor, filma o Clóvis jogando. Eu preciso dessa filmagem. Sim, por favor. A gente passa aqui ao vivo na semana que vem. Manda esse videozinho pra gente. Por favor. Ai, Jesus. Não sabia que você tinha talento futebolístico. Talento você tem nos pés também? Bom, vamos ver amanhã, né? Amanhã. Quem sabe? O show Mustela vai começar, talvez, por favor, envie seus vídeos. Maradona, Messi, quem sabe eu me inspire. Tô tentando me inspirar neles, né? Eu vou te escalar no meu time, peraí, rapidinho. Gente, lembrando, youtube.com/WTV Brasil, se inscrever, deixar seu like. Não estamos com transmissão simultânea, mas daqui a pouco nossa carinha estará lá gravada. Então, para quem quiser assistir depois do programa, por algum motivo perder alguma parte, mas fiquem conosco, que temos muitos assuntos ainda. Rapidinho do Goiás, né? Os times lá é convidado, né? O time de Goiás é convidado a participar do Campeonato Mineiro, né? Exatamente, porque o Campeonato Mineiro sempre tem 6 times, são 5 que foram os principais classificados na outra rodada e sempre o da cidade convidada. Isso. Que nesse caso é o Anápolis. Anápolis, que é interior de Goiás, a cidade interior de Goiás. É um time que não tem tradição, mas, né? A cidade tem Goiânia, a capital, né? Que antigamente era a cidade de Goiás, né? E depois Goiânia, uma das capitais que foram planejadas, né? Com Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Brasília, né? Cidades que foram planejadas. Olha aí, um professor de geografia do nosso lado faz toda a diferença, né? Voltando, falamos já do vôlei.
Então vamos falar do judô, que está tendo o campeonato mundial de judô. E até agora o Brasil não conseguiu uma medalha de ouro, na verdade conseguiu apenas uma medalha, que foi com a Rafaela Silva, que ganhou o bronze na categoria até 57 quilos. Ela perdeu numa final antecipada para a japonesa, que foi a final olímpica no Rio de Janeiro, que a Rafaela saiu campeã. Mas ela já garantiu vaga olímpica, por ser atual campeã e ter conseguido bronze nessa prova. Então ela vai tentar ano que vem manter a hegemonia, pelo menos na parte olímpica, mas já foi uma medalha para o Brasil, mesmo não sendo no lugar mais alto do pódio. Canoagem, no final de semana nós tivemos a disputa de canoagem do Mundial e o Isaquias Queiroz garantiu o ouro no Mundial na categoria C1 de 1.000 metros, que foi disputada na Hungria. Com isso, ele não havia sido campeão dessa prova no ano anterior. Dessa vez ele conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Foi o primeiro ouro dele nessa categoria. E com isso ele garantiu vaga olímpica para o ano que vem. Lembrando que esta é uma prova olímpica. Ou seja, o Brasil vem forte na disputa do ano que vem. Quem sabe já uma medalha aí para o Brasil. Rapidinho, só o Márcio aqui falando, né? Se a gente ganhar a comemoração, será no Bar do Zoinho, a convite da Sirlene, professora lá do Antônio Rodrigues. Ou Little Wise também, conhecido também. Um estúdio para pedir pizza pra gente. E um bar aqui. Eu queria muito, sério, gente, mande o Clóvis jogando futebol, que eu preciso ver isso. Mandem o Clóvis bêbado, se tiver. Porque o Clóvis, ele é muito certinho. Boracho. Mandem essas coisas, a gente precisa ter, como fala? Provas pra se acontecer alguma coisa na nossa vida. A gente tem que brincar um pouquinho, senão fica tudo muito sério e a vida já tá muito séria. Chega de coisa séria. Falando então agora do Parapan, porque acabou o PAN, começa o Parapan. E o Brasil segue liderando com o quadro de medalhas com 72 medalhas de ouro. É muita medalha. É muito talento, é muito esforço. Liguei com a minha mãe na TV esses dias e tava passando. E, cara, é demais como os caras se superam em tudo. Em tudo. Eles só, quando ganha ouro, quando ganha prata, quando ganha bronze, chora. Gente, eu tava assistindo o PAN sem ser paralímpico. E o pessoal tinha que ganhar umas medalhas, só faltava jogar pra plateia, tipo, pouco se lixando. E eles ganham, eles se emocionam. Então é tão bonito ver, assim, sabe, o esforço que eles têm, porque não tem patrocínio a maioria das vezes. É tudo eles, né, tentando e o Brasil está liderando. Então é muito legal saber disso. Lembrando que as principais categorias que o Brasil ganhou foram 32 ouros no atletismo, 23 na natação. E o nadador Daniel Dias bateu o recorde de medalhas em Parapans com apenas 30 medalhas ganhas e todas as 30 de ouro. Ou seja, não é pouca coisa, né? Ele nada muito bem, é na classe S5, né? Que é para quem tem deficiência em nos dois braços, no caso. E o Brasil segue na disputa, eu acho que tem até o final, até domingo, a disputa do Parapan. Então temos muitas medalhas ainda para conquistar. Lembrando que o Brasil tem 72 e para o segundo colocado, que é os Estados Unidos, tem 48. Então tá uma distância bem considerável. Provavelmente o Brasil siga líder nessa competição e feche o quadro de medalhas em primeiro lugar. E acho que acabou os outros esportes, vamos dizer assim. Porque nós temos o sorteio da Champions League. Isso. E aí o Clóvis vai desenrolar isso pra gente. Vitão, acho que pode colocar a imagem dos grupos. Hoje teve o sorteio da fase de grupos, né? Vai iniciar nos dias 17 e 18 de setembro, a primeira rodada da fase de grupos. Aí nós temos o grupo A, Paris Saint-Germain, né? PSG, Real Madrid, Bruges, Clube Bruges e Galatasaray. É um grupo que favorito aí a passar o PSG, né, e o Real Madrid. Grupo B, Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e o Estrela Vermelha. Desse grupo também, Bayern e Tottenham, acredito que não vai ter grandes dificuldades para este grupo. No grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb e Atalanta. Atalanta que recentemente o Guilherme Arana saiu do Sevilha e está na Atalanta.
Desse grupo, eu acredito que o Manchester City é o grande favorito, a primeira vaga. Aí eu acredito que o Shakhtar Donetsk, o Dinamo Zagreb da Croácia, talvez, mas eu acredito que passe aí a equipe inglesa e a equipe ucraniana, né, que é o Shakhtar Donetsk. Bom, o grupo D, Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Lokomotiv Moscou. Nesse grupo também tudo indica que Juventus e Atlético de Madrid passem sem grandes dificuldades. Talvez aí o que pode engrossar um pouco o Bayer Leverkusen, né? Pode dar uma engrossada no caldo. Aí o grupo E, Liverpool, Napoli, o RB Salzburg da Áustria e o Genk, né? Então acredito que aí nesse grupo Liverpool e Napoli são os grandes favoritos a passar para as oitavas de final. E aí o grupo F, que é todo mundo está falando do grupo da morte, que é um grupo bem equilibrado, que nós temos Barcelona, Borussia Dortmund, que investiu bem, investiu bastante, está participando e está iniciou bem a Bundesliga, né, o campeonato alemão. A Inter de Milão também, que fez alguns investimentos. Então tem um grupo que vai ser bem equilibrado e faz jus ao grupo da morte. E o Slavia Praga, né, da República Tcheca. E tem um meme, né, que até fizeram quando saiu o sorteio, o presidente do Slavia Praga, quando viu o grupo, fez uma cara assim de assustado, porque, né, enfrentar Inter de Milão, Borussia Dortmund, Barcelona, os três campeões da Champions, a Inter já foi campeã, o Borussia também, e o Barcelona, então assusta. E aí nós temos o grupo... Pra Exato. Exatamente. F. O horário não permite, mas vocês sabem palavrões com a letra F, podem reproduzir na sua cabeça. E aí nós temos o grupo G, que é o Zenit, Benfica, né, o Benfica, o Lyon e o Leipzig, RB Leipzig, né, da Alemanha. Então, esse grupo, acho que o Benfica e o Lyon talvez sejam os favoritos. E o grupo H, finalizando aí, Chelsea, Ajax, Valência e o LOSC. E Chelsea e Ajax são talvez o Valência. O Valência fez uma boa temporada na La Liga, né, no Campeonato Espanhol. Então, tem uma briga entre esses três. Bom, da Champions, a gente tem mais informações à medida que for começando os jogos, a fase de grupos, nós vamos desenrolando mais. E agora, antes de chamar o break, o Juan Simão, né? O Juan já cornetando, é o nosso super fã, né? Já tá zoando os palmeirenses, enfim, né? Real Barça campeão da Champions, já tá cravando o Juan. Pergunta se o Juan, se o Palmeiras tem mundial, né? Porque só fala o Juan. Juan, o Palmeiras tem mundial. Ele vai. Clóvis, dando uma disqueirinho. Clóvis pra levantar daqui, Clóvis. Bom, gente, vamos pro break aí, depois a gente volta com mais futebol. Jeg hedder Siro, og jeg sejler skibet hen til Arktis. Jag skulle hellre vilja vara i skolan. Men just nu måste jag åka till Arktis för att beskydda min framtid. Scientists say that we must protect at least 30% of our oceans if we want healthy oceans in the future. Vi behöver havsreservat så att fiskarna och valarna och deras kompisar kan bli lämnade i fred. Nu vill vi ha FN till att beskytte vores have. Politicians aren't doing anything, so we children have to do it ourselves. Det handlar om min framtid, så klart att jag bryr mig. Gör inte du? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro,
portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, Fatos Não Fakes. Estamos de volta com o segundo bloco da live da Hora do Esporte pela WTV Brasil e voltando com algumas novidades do futebol, mas antes disso eu vou agradecer a presença da Jenny, que é uma colega minha de academia, minha parceira de dança, minha parceira de discussões, de desabafos. Obrigada pela presença, Jenny. E também comentar do Juan. Juan, não vou responder o seu comentário, senão eu vou sair daqui do programa. Então, prefiro não comentar sobre o Vai Corinthians que você mandou. Um beijo na sua alma, que você se purifique e vire palmeirense. Mas tudo bem. Antes de voltar a falar do futebol, atualizando o vôlei, o Brasil... Olha, não vou nem comentar, mas ok. Falando do vôlei, o Brasil acabou de ganhar da Venezuela e já garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. Só vai jogar amanhã contra a Argentina na busca do primeiro lugar do grupo. Lembrando que o Brasil perdeu da Argentina apenas no Pan-Americano, ficando fora do pódio. E o Clóvis estava falando da Champions. Teve um comentário do Borussia que eles provocaram o Barcelona, porque o Barcelona perdeu essa semana de 4-0 pro Liverpool. Eles publicaram assim que saiu o anúncio, fez uma provocada falando assim: vamos treinar escanteios, porque foi o quarto gol que o Barça tomou. Então, eu gosto desses tipos de provocações que não fazem mal a ninguém. Não sei a opinião do Clóvis. O que você acha, Clóvis? Uma brincadeira saudável faz bem? Sim, faz parte. O futebol é isso também, né, gente? Brincadeira, tem que ter... tem que descontrair, né? O futebol... Claro, a gente tem a parte séria, a parte crítica, mais analítica do futebol, que a gente sempre faz, que é parte dos clubes, mas o futebol também é a diversão, é a zoeira, é o papo da padaria. Falar em padaria, o Luiz está nos assistindo, né? É o papo, né, do boteco, enfim. Como diz, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Né? Exatamente. Olha, o Márcio falou assim: Denise, mandei uma foto do Clóvis no zap dele. Desafia ele a publicar. Já vamos colocar no ar, porque o Clóvis, ele gosta de desafios. E o Juan falou que não vai virar palmeirense. Aqui eu entro em dividida, não tenho medo. É igual o Diego Simeone, quando jogava. Eu quero ver essa foto que eu não vi ainda. Vitor, você vai colocar no ar? Eu quero ver essa foto. É comprometedora, tem que ser comprometedora. Eu preciso gravar isso nos arquivos. Bom. Eu quero os anais da Não, é igual a foto do Luiz, tem que dividir a tela, é isso? Lá do Luiz, lá do Carnaval e a do Clóvis agora, pelo jeito. Não vi ainda, vou ver junto com vocês quando colocarem. Mas vamos falando dos outros assuntos, porque tem bastante assunto, né? Falar de Libertadores da América. A Libertadores que já definiu todos os jogos. Nós temos os resultados, a tabela com os resultados, Vitor. A gente vai meio que mostrando os resultados e fazendo os nossos comentários. Bom, Flamengo 1, Internacional 1, no placar agregado 3-1 para a equipe rubro-negra. Flamengo fez jus ao elenco que tem. O Jorge Jesus está dando uma cara nesse time do Flamengo, um time bem ofensivo. Tanto que o Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, um dos melhores ataques da temporada.
fez um primeiro tempo bom, jogou até melhor que o Internacional, teve chance de abrir o placar e já resolver a sua classificação. O Gabigol perdeu um gol, que não, dessa vez não fez falta, né? Mas um confronto, se o Inter tivesse feito 1-0 lá no primeiro tempo, e, enfim, né, poderia se arrastar, mas o Flamengo mostrou superioridade e o Inter é um time que mostrou deficiências na sua parte ofensiva. Mesmo depois do gol, quando fez 1-0, não atacou o Flamengo, assim, não fez aquela pressão. Teve volume de jogo, sim, mas não finalizava. Né? Um pouco o repertório, né? O repertório do time do Odair Hellmann não foi suficiente para limitado, né? Classificar. Limitado. O Guerreiro fez uma partida muito ruim, como fez lá no jogo do Maracanã. E o Flamengo no contra-ataque, quando o Inter se atirou, porque foi pro tudo ou nada, num contra-ataque o Bruno Henrique deu um passe ali que deu um gol pro Gabriel fazer praticamente sem goleiro. Então, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, mas depois a gente fala dos confrontos, né, dos próximos confrontos. Boca Juniors 0, ele deu Quito 0. O Boca jogou até com um time meio que misto, até o Tevez jogou. O Tevez tem sido reserva no time do Boca. E ele jogou os 90 minutos, iniciou como titular. E o Boca, na verdade, está pensando no super clássico de domingo, que nós vamos falar daqui a pouco, contra o River Plate, que vão se enfrentar, né? Vai ser um aperitivo para as semifinais vai ser uma overdose de Boca e River, né? Da Libertadores. Bom, Palmeiras e Grêmio, e aí acho que desse confronto é uma crítica ao Felipão. Todo mundo sabe que o Felipão é um técnico, taticamente ele tem um repertório muito pobre, né? Palmeiras, pelo elenco que tem, eu já falei isso em outras lives, né, tenho comentado, é um elenco subaproveitado, junto com o Flamengo, é o melhor do Brasil, né? Mas não tem variação de jogada, é sempre a mesma jogada, muito fácil de marcar. E, por outro lado, a equipe do Grêmio, do Renato, é uma equipe que já está jogando há um bom tempo, né? O Renato está desde 2016 à frente do Tricolor Gaúcho, e ele tem um repertório a mais de jogar. Então o Grêmio fez um jogo melhor do que, né, a equipe alviverde e classificou com justiça. E assim, Flamengo, falar um pouco do Flamengo e depois, e para mim venceu o futebol bem jogado. As equipes que prezam pelo futebol ofensivo, não segura resultado, vai para cima, se impõe. Então fez justiça. Não tem o que dizer da classificação dessas duas equipes. Tem tudo para ser um grande jogo. Acredito que o Flamengo não vai ter as mesmas facilidades que teve com o Inter, e o Grêmio também não vai ter as mesmas facilidades que teve contra o Palmeiras, principalmente no jogo da volta. Uhum. E depois, hoje acabou o jogo, já encerrado o jogo, Cerro Porteño e River Plate, 1-1, como o jogo da volta foi da ida, né? Lá no Monumental de Nunes foi 2-0 para os Milionários. Então passa o River, então nós teremos Boca e River na semifinal. E aí, Vitor, nós temos os próximos confrontos e a data também, né, deles, que vai ser só em outubro agora, né? Então, Grêmio e Flamengo, o jogo da ida vai ser lá em Porto Alegre. É bom para o Flamengo vai ter o Campeonato Brasileiro aí, vai poder estar bem no Campeonato Brasileiro, vai poder tentar deslanchar. Aí, na quarta, dia 2, já está definido, então, River e Boca, o primeiro jogo lá no Monumental de Nunes. Aí os jogos da volta. Flamengo no Maracanã enfrentando o Grêmio, e no La Bombonera, Boca e River, né? Uma reedição da última final da Copa Libertadores. Acho que sobre a Libertadores é isso. Acho que dos favoritos aí para mim, o Flamengo tem um leve favoritismo pelo elenco que tem, né? E por decidir o último jogo em casa, embora isso também não se... E o Jorge Jesus está fazendo um excelente trabalho lá, o Portuga. No confronto Boca e River, aí, meu amigo, não tem favorito. Os dois são, eu considero hoje as duas melhores equipes da América do Sul, e eu aponto como os dois grandes favoritos ao título da Libertadores. Então,
Vai ser bem legal essa semifinal. Eu acredito que vão ter bons jogos. Quase que uma final antecipada, né? Como foi a final do ano passado. Só tem imagem? O Vitão vai colocar a imagem aí do Clóvis para dar o Marcos, né, que mandou a imagem. Márcio, desculpa. O Márcio que mandou a imagem. Márcio, o Vitão vai colocar aí na tela pra gente. Minha nossa, isso é água, pô. É um drink, você nem lembra o que é. É. Um drink, nessa hora eu nem lembrava, eu nem lembro que eu tô. Nessa hora aí, gente, eu nem. Eu tava conversando com os meninos aqui que o reflexo do meu óculos no vídeo parece que eu tô com o olho que eu bebi todas. E o Clóvis realmente, veja, a imagem tá agora igual, tá os dois com o olho caído. Só que antes o Clóvis tá o divertindo, salve né? pro Carlos Faleiro, gremista, amigo meu, gremista lá do Rio de Janeiro, mora no Rio, é penta da Copa do Brasil e tá falando do Grêmio, vai dar Grêmio. Então o Carlos tá todo contente, um grande abraço aí com o seu Grêmio. Infelizmente o Palmeiras não jogou nada de futebol nessa partida, não mereceu ganhar. Time que tem que ganhar tem que ir pra frente, tem que criar jogada ofensiva. O Palmeiras não deu um chute a gol no segundo tempo, perdendo o jogo. Teve a oportunidade no primeiro tempo, perdeu o jogo, literalmente falando, em 4 minutos. Não demonstrou ser um time, tem elenco, mas não demonstrou ser um time, não mostrou nenhuma garra em campo. Literalmente falando, era um bando de pipoca no meio em campo, só esperando a manteiga ser jogada em cima. E a manteiga foi jogada, acabou com o clima. A minha colega falou assim, o psicológico dos jogadores deve ter ficado abalado. Eu falei, com certeza, o psicológico da gente, na verdade, ficou abalado. Imagina de quem pagou R$200 pra assistir aquela porcaria de jogo, uma péssima atuação do time, sem vontade nenhuma de jogar numa quarta de final de Libertadores, com o investimento que tem, com a carestia do ingresso que tem, com a torcida que tem, depois senta no meio do campo e começa a chorar. Isso não dá resultado. O resultado é treinar e jogar sério quando tem que jogar. Então mereceu perder. Parabéns pro Grêmio, que nem o Renato Gaúcho falou. Jogou muita bola e ele falou assim, é um time igual aos outros, mas que tem vontade de ganhar. E isso faltou no Palmeiras, então quem ganha é quem tem vontade. O Palmeiras demonstrou vontade, acabou no meio do caminho e agora vai ter que correr atrás do brasileiro, já que já derrapou, e muito depois da volta da Copa América. Só que eu não preciso. Eu tava agoniada pra falar esse negócio, então, do Palmeiras, que eu estava revoltada. Você quer a marreta? Eu queria pra tacar na cabeça dos jogadores, queria muito, mas a gente vai presa no caso, né? Mas tudo bem. Vida que segue. Que nem minha mãe, eles estão ganhando pra isso e a gente que se estressa por aqui, né? Mas fica a nossa indignação, a minha indignação, eu acho que de todos os palmeirenses que gostam do futebol e acompanham, que não teve futebol, na verdade, por parte do nosso time. Mas o Clóvis vai falar agora do clássico, né? Boca e River. E agora eu vou me silenciar para ver esta aula que ele vai dar. Inclusive, assim, ó. Assim. Como que é? Assim? Olha, que chique o efeito! Bom, a mágica da internet. Nós vamos entrar no campeonato argentino, mas nós temos o super clássico, né? River e Boca. Né? River e Boca porque o jogo vai ser no estádio do Monumental de Núñez. Bom, primeiro, falar um pouco por que super clássico. Nenhum clássico, eu considero, e vou tentar explicar aqui o porquê, que é considerado a maior rivalidade da América Latina e uma das maiores do mundo. Primeiro que tanto o River quanto o Boca, eles representam quase mais de dois terços dos torcedores argentinos. O único clássico que na América do Sul que se equipara a Boca e River Nacional e Peñarol do Uruguai, mas essas equipes, né, o Uruguai nós temos 3 milhões, quase um pouco mais de 4 milhões, quase 4 milhões de habitantes aproximadamente. E na Argentina nós temos uma população de em torno de 45 milhões de habitantes. Então é um clássico de projeção nacional, diferente, se a gente comparar aqui com o Brasil. No Brasil nós temos vários clássicos, temos rivalidades. Não é que a gente está colocando, menosprezando os clássicos brasileiros, mas Boca e River, eles
transcende toda a rivalidade que a gente está acostumado a ver no Brasil. Por quê? Nós temos clássicos estaduais, né? Você tem lá em Porto Alegre, você tem o Grenal. Aqui em São Paulo você tem os 4 grandes, né? E no Rio também tem os 4 grandes do Rio. Em Salvador, né, na Bahia, você tem o Bavi. Em Minas você tem Atlético e Cruzeiro, mas não tem uma projeção nacional, tem uma projeção mais local, né? E Boca e River são as 2 maiores torcidas da Argentina. Então, no Brasil nós temos o Flamengo e Corinthians, que são as 2 maiores torcidas, mas não é uma rivalidade, não chega a se configurar uma rivalidade. Bom, e um pouco da origem, vamos falar um pouco da origem desses dois grandes clubes. Primeiro, né, falar do Boca Juniors, né, os seus hinchas, né, assim como na Argentina são chamados torcedores, né, los hinchas. O Boca, né, o torcedor do Boca fala assim, la mitad más uno, né, ou seja, a metade mais um, referindo-se que é o maior da Argentina, né. Então, o clube ele nasceu no bairro de La Boca, né, uma região portuária da cidade de Buenos Aires, e ele foi fundado por imigrantes italianos de origem genovesa, né? Tanto que o apelido Xeneize, né, do Boca, como são chamados de Xeneises, são por conta de um dialeto genovês, né, que falava Zeneize, e por conta da pronúncia na Argentina falava Xeneize, então acabou pegando o apelido de Xeneize, né. O Boca foi fundado no dia 3 de abril de 1905, aniversário da minha irmã, né? E a definição das cores do Boca ela é bem curiosa, né? O azul e o amarelo. Como é uma região portuária, eles estavam na dúvida qual a cor da camiseta e tal, já testaram outras cores, mas não agradou a ninguém. Aí falaram, o primeiro navio que aparecer, a bandeira, nós vamos adotar essas cores. Aí como apareceu um navio com a bandeira da Suécia, então eles acabaram adotando o azul e ouro, como eles chamam, né? Azul e ouro. Então essa é um pouco da história das origens do Boca, né? Um clube de origem operária, sempre, né, identificado com as camadas populares da Argentina. E tem 2 apelidos, né, das torcidas. O Xeneize, como eu disse, que é um apelido, e um outro apelido que começou como pejorativo, Los Bosteiros. Por quê? Aí há 2 histórias, né, de Los Bosteiros ainda. Por quê? Uma que havia uma fábrica de tijolos que utilizava esterco como matéria-prima. Então vinha aquele cheiro, então o apelido dos Bosteiros. E uma outra história é de que houve estourou uns canos de esgoto lá e veio aquele cheiro, e aí os torcedores rivais, de forma pejorativa, chamavam de Bosteiros, e aí depois eles acabaram adotando o apelido Los Bosteiros, né? Então, parecido no Brasil, por exemplo, com os palmeirenses do Porco. E, vou falar agora do rival, do outro lado, o River Plate também tem a mesma origem, nasceu no bairro de La Boca, a mesma curioso também. Só que o River ele mudou para o bairro entre os limites do bairro, entre o bairro de Belgrano e Núñez. Tanto que o estádio chama-se Monumental de Núñez. E o River, né, o apelido do River Plate Milionários, né, porque na década de 30 o River Plate investiu pesado, montou um elenco muito forte, depois teve a venda do Di Stefano, que é um grande craque do futebol argentino, o jogo foi para o Real Madrid, e com cifras bem volumosas para a época, né? Então esse é o apelido dos milionários, né, milionários. E o outro também tem um apelido pejorativo também, os gadinas, né, as galinhas. Por quê? O River sempre teve aquela fama de time, como aqui no Brasil a gente fala, time pipoqueiro, chega nos momentos decisivos, o time perde, pipoca. É o Palmeiras, enfim, da atualidade. Na final da Libertadores de 1966, contra o Peñarol, o River estava ganhando de 2-0. Aí tomou uma virada de 4-2, e aí veio o apelido. E no jogo seguinte, contra o Banfield, no estádio Monumental de Núñez, os torcedores adversários soltaram uma galinha no campo, né? Então apelou os apelidos gadinas. E depois os torcedores do River Plate acabaram adotando esse apelido. Então, um pouco da história desses clubes.
Épocas vencedoras. O Boca, a época vencedora, os anos 70, onde conquistou o bicampeonato da Libertadores, né? Os anos 90 também conquistou alguns títulos, e o começo dos anos 2000, onde conquistou 4 Libertadores, né? Que foi aquele time do Carlos Bianchi. Depois, em 2007 já não era mais o Carlos Bianchi o técnico, ganhou em cima do Grêmio, e geralmente as finais em cima de times brasileiros, como em 2000 em cima do Palmeiras, 2003 em cima do Santos, do Robinho, Diego, né? E em 2007 em cima do Grêmio. Então o Boca teve a sua época vencedora. O River, a sua época vencedora do River foi a década de 40, tanto que o apelido do River naquela época é La Máquina, né, que era um time que ganhava, estava ganhando tudo. Os anos 80, que foi campeão da Libertadores e campeão mundial, os anos 90, campeão da Libertadores, e agora, a atual década, né, onde o River ganhou duas Libertadores, né, uma Copa Sul-Americana, a Copa da Argentina, enfim. Confrontos, né? Desde então essas equipes tiveram 372 jogos, com 134 triunfos do Boca Juniors, 116 empates e 122 vitórias dos Milionários, né? Do River Plate. E só para finalizar essa rivalidade imensa, o Boca tem mais títulos internacionais que o River, né? O Boca é o grande vencedor internacional na Argentina, e o River é o grande campeão nacional, né? Então o maior vencedor de títulos nacionais. Então você vê o equilíbrio entre essas duas equipes. E bem que nessas últimas décadas, nessa década, o River ganhou 2 Libertadores, o Boca foi bicampeão argentino, né, nas temporadas 16-17 e 17-18. E só para uma curiosidade, né? Olha só como que esse clássico ele transcende também, e não é só aqui na América do Sul também. A revista inglesa The Observer listou 50 coisas esportivas que você deve fazer antes de morrer. A primeira delas é assistir um Boca e River, né? O tabloide The Sun classificou como a Boca e River como uma experiência intensa. E a revista 442 chama o maior clássico do mundo. Então, a origem do nome super clássico é essa. É um clássico que muitos lá na Argentina dizem assim, começa uma semana antes e termina uma semana depois. Então tem muitas coisas. Se fosse para falar desse super clássico, eu ia passar aqui a noite inteira falando, porque tem muita história, né? E o confronto mais recente, o mais importante entre eles, foi a final da Libertadores do ano passado, em que o River Plate sagrou-se campeão, né? Vencendo por 3-1. Então um pouco desse super clássico. Domingo tem às 17 horas, aqui no horário de Brasília, River e Boca no estádio Monumental de Núñez, que vão se enfrentar também nas semifinais da Libertadores. É um jogo que vale a pena assistir. Eu ainda espero assistir esse jogo em loco, né? Claro, no La Bombonera. TV faz sentido, né? Sabe que o nome La Bombonera veio por causa de caixa de bombom, né? Porque o estádio lembra muito uma caixa de bombom. Bom, sobre Boca e River é isso. No próximo bloco a gente passa os jogos do Campeonato Argentino. Mas fica a dica aí, para o fim de semana, um programa assistir River e Boca, né? Porque o caso... Depois dessa aula do Clóvis, né, sobre futebol argentino, nós vamos ficando aqui com o segundo bloco, que a gente já estourou o nosso tempinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, com a presença da Judite, que não gostou muito da minha presença e resolveu me tampar aqui. A beleza dela predomina. Então, até daqui a pouco, fiquem com a gente até o último bloco. Olá pessoal, aqui professor Chico Greter com o programa Fala Chico, Fatos Não Fakes. Assistam esta semana um novo programa falando sobre a questão da liberdade de imprensa no país, no Brasil. Temos ou não temos a liberdade de expressão e de imprensa nesse país? Essa é a questão, eis a questão. Assistam lá. Fala Chico, Fatos Não Fakes. Voltando com o terceiro e último bloco da live da WTV Brasil, da Hora do Esporte. Passa muito rápido o nosso tempo.
Esse foi o comercial mais rápido do que o anúncio da Jequiti. Então, nós vamos voltar confirmando algumas presenças, agradecendo algumas presenças aqui, né? Ai, que maldade. Com o tio do Clóvis. E esse foi o aniversário do Márcio. Márcio, muito obrigada por essa foto. Vai ficar nos arquivos aqui. Semana que vem a gente divide a tela. Metade Clóvis, metade Luiz no carnaval. Pra poder, né? Vai ser um momento de descontração. Então já tá planejando a montagem ali. Agradecer a presença do Juan, né? Que está acompanhando aqui com a gente. Falou que o maior derby é Corinthians e Palmeiras, é o maior clássico do Brasil. Eu não sei, Palmeiras e Corinthians e Fla-Flu, eu acho. Tem o Grenal. E o Grenal. Grenal é o maior, pra mim o Grenal é a maior rivalidade. Bom, mas só registrar aqui umas presenças. A Rosana, nossa coordenadora, falando do jogo amanhã, é capaz de tirar um acidente, abrir um CAT, né, de acidente de trabalho. Né? É Rosana? É, a nossa Rosana, coordenadora. cuida do Clóvis, tem que ter programa semana que vem, Rosana. Não deixei tomar carrinho dos alunos, não. Ele dá nota baixa depois. Sobra pra gente aqui também. Aí tem lá o Tuilê, né? Grande Tuilê, professor de geografia lá do Mário Lago, falando vai Corinthians, e ele fala assim, ó, o que sobrou para o Palmeiras é ver o clássico argentino. Grande Tuilê, professor de geografia, um cara muito bacana, de gente boa. Eu vou me recusar a ficar nessa Olha, bancada. Renato entrou, tá nos assistindo, Renato Rodrigues, o Renato, nosso companheiro de luta, Viviane, CP lá do Henrique Gás, trabalhei com ela lá também nesta escola. Obrigada pela presença de todos. E vamos voltar, que tem muito assunto ainda. Vai voltar falando do Campeonato Argentino, dos próximos jogos? São os próximos jogos, né? Como a gente falou, aí dedicou Boca e River, porque é um jogo à parte, né? Do Campeonato Argentino. Vamos lá. Lanús e Central Córdoba, Estudiantes e Vélez, né? Defensa e Justiça e Banfield, Argentinos Júnior de Ginásia, São Lourenço e União Santa Fé, né? Patronato Independiente, aí na segunda tela. Nós temos Racing Godoy Cruz, Tucumã e Arsenal de Sarandi, Colón e Rosário, desculpa, News Old Boys e Huracan, Tajeres e Aldo Sofi, e aí o super clássico que nós dissemos aí, né? Falamos do Boca e River. Que o Clóvis dissertou aqui, ganhou nota 10, né? Por favor, comentem essa dissertação aí do Clóvis, porque foi muito interessante, muito legal saber de toda a história desse super clássico. E continuando meio que, né, em campeonatos internacionais, principalmente, basicamente sul-americanos, principalmente, né? A Copa Sul-Americana, tá rolando agora o jogo Corinthians e Fluminense. Quanto tá o jogo? Tá 0x0. Tá 0x0. 18 minutos do primeiro tempo, tá 0x0. Lembrando que o jogo é no Maracanã. Jogo de ida foi 0x0. O Fluminense conseguiu segurar o resultado em Itaquera. E pro Fluminense é meio que tudo ou nada, porque no Campeonato Brasileiro não tá na zona de rebaixamento ainda. Então eu acho que o Fluminense vai na verdade os dois times, né? Porque querendo ou não, vale vaga na semifinal, vaga na final, né? Na semifinal. Na semifinal, desculpa. É o quartas de final agora, vale vaga na semifinal. Então precisa ir com tudo para poder garantir uma vaga da Libertadores do ano que vem. O Corinthians ainda tem chance no Campeonato Brasileiro, ficar entre os 6 primeiros. Agora o Fluminense é meio que o jogo da vida se quiser ir para a Libertadores do ano que vem. E vai com além da torcida no Maracanã, né, que é muito grande, também conta com o fator de ter conseguido empatar o jogo fora de casa, levando a vantagem do empate sem gols. 0x0 né? 0x0 é pênaltis, né? Considero 0x0 bom resultado, não. Sim. Porque... tem gol fora de casa, né? Tem gol fora de casa, porque qualquer empate com gols da Corinthians, né? O Fluminense precisa vencer o jogo para passar para a próxima fase. Ou ir para as penalidades, né? No 0x0. O outro brasileiro que se garantiu foi o Atlético Mineiro, quando venceu o Laikidá por 3x1. Então, falta só a definição deste jogo aí para ver quem será o segundo brasileiro a disputar as semifinais da Copa Sul-Americana. O Atlético vai disputar com o Colón, né, a semifinal, só para já tá definido. E o Corinthians pega o vencedor de Corinthians e Fluminense é o Independiente Del Valle. Então, brasileiros na Sul-Americana, se sair algum gol a gente avisa aqui, torcendo fielmente, viu, Juan, pro Fluminense fazer um gol. O Juan tá cravando aí 2x1, o Juan sempre... O Juan tá ali, eu tô só secando mais que seca a pimenteira. Mas vamos falar agora então do Campeonato Brasileiro, que
rende muito assunto. E eu acho que o destaque da rodada vai para Flamengo e Palmeiras, que é disputa direta para as primeiras vagas, né? As primeiras posições da tabela. O Vitão tem a tabela aí? Coloca aí pra gente. Tabela de jogos. Na segunda-feira, Botafogo e Chapecoense empataram por 0-0. Foi o jogo Jogo final. que fechava a 16ª rodada. Nós estamos na 17ª rodada. Às 11 horas tem São Paulo e Grêmio. O Grêmio, acredito que vai jogar com um time alternativo, até porque a semana que vem já tem confronto na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, embora o Grêmio tenha uma vantagem. E o Grêmio está investindo mais na Libertadores e na Copa do Brasil. O São Paulo tem a volta do Bruno Alves, mas ainda tem desfalques no ataque. O Pato praticamente descartado de jogar por conta da contusão. Pablo também não. O único que treinou foi o Toró, tá fazendo, o treino. E o Arboleda acabou sentindo dores na coxa e é dúvida. Então talvez a dupla de zaga do São Paulo seja Anderson Martins e Bruno Alves, né, que está retornando aí depois de cumprir suspensão automática. É um jogo importante para o São Paulo retomar depois da derrota contra o Vasco lá em São Januário por 2-0. O São Paulo busca se reabilitar e não se descolar tanto do pelotão da frente, já que tem 30 pontos. Então, às 11 horas no sábado, esse jogo, no Morumbi. A expectativa é que o Morumbi tenha um bom público. São Paulo, nessa temporada, tem tido bons públicos no Morumbi. Vamos ver o preço do ingresso também, que é aquela coisa, né? Esse ingresso barato, o torcedor vai, né? Isso de qualquer clube. Bom, na Fonte Nova, Bahia e CSA, né? O Bahia conseguiu um bom resultado na última rodada, vencendo o Atlético Mineiro lá no estádio Independência. Então, um importante resultado para a equipe baiana do Roger Machado, que vem fazendo uma boa temporada. O Bahia tá jogando muita bola. Não tá lá nas primeiras posições porque não consegue engatar uma sequência de vitórias, né? Mas tá... Vitória não, triunfo, porque o torcedor do Bahia, se fala vitória, porque o grande rival do Bahia, exatamente, eles falam triunfo, né? O Bahia é um triunfo. Eu não posso chegar na Bahia porque eu tomo uma rasteira se eu falar uma dessa. Um golpe de capoeira, nossa senhora! Tomo um golpe triunfo de capoeira que ninguém, quando vê, já foi. O outro jogo do sábado é Chapecoense e Santos. Santos que vai tentar retomar a liderança do campeonato, né, depois desse tropeço no final de semana, e a Chapecoense está lutando contra a zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo meio pegado, porque um tá lá em cima, outro tá lá embaixo, e já tá terminando basicamente a primeira rodada, né, os jogos de ida do Brasileirão, o primeiro turno, né? Isso. Logo mais começa o retorno, então geralmente quem fica lá embaixo no primeiro turno não consegue ter uma boa recuperação no segundo, né? Então tem que correr atrás do prejuízo de agora. Outro jogo do sábado também, esse já às 19 horas, assim como o do Santos, é Atlético Paranaense e Ceará. Vai ser um jogo pegado, mas eu aposto no Atlético Paranaense. O Atlético vem de 2 derrotas, né? Perdeu para o São Paulo e perdeu para o Grêmio. E também talvez dê uma segurada na equipe, por causa que, nem se falou, tem jogo contra o Grêmio na outra semana pela... E tem a missão de reverter o resultado, né, de 2-0, que não é um resultado tão simples assim. Exatamente. E o Ceará, apesar de ter perdido 3-0 para o Flamengo na última rodada, é um time que também vem de 2 derrotas, perdeu para o São Paulo, né, perdeu para o São Paulo e perdeu para o Flamengo. Vem jogando bem, né? O Ceará é um time que vem jogando um bom futebol. Então, perdeu para 2 equipes que estão lutando lá em cima, lá né? Em cima da tabela, exato. E contra o São Paulo ele teve aquele lance do pênalti que eles saíram reclamando, que realmente foi muito pênalti que o Thiago Volpi fez. Enfim, muito. Né? Poderia ter sido outro resultado. Que nem colocaram os argentinos, o Várzea, que é o VAR brasileiro, mas enfim, quando é pênalti não dá e quando não é, enfim. Várias confusões ainda com esse VAR que tem muita coisa para ajustar. Também no sábado, a maioria dos jogos é no sábado, nessa rodada. Isso. Inter e Botafogo. Internacional que vem da eliminação, né? Contra o Flamengo. Agora também só tá na Libertadores. Então, na Libertadores, desculpa, no Brasileiro. E tá na Copa do Brasil também. Tem o jogo na Copa do Brasil também? Jogo da volta contra o Cruzeiro, que venceu lá no Mineirão por 1-0. O jogo agora vai ser no Beira-Rio. O Inter tem a vantagem.
mas vamos ver até que ponto essa eliminação na Libertadores vai reverberar no desempenho do Inter nos próximos jogos. Acredito que o Inter também vá com um time alternativo para esse jogo contra o Botafogo, porque o foco também é a classificação na Copa do Brasil, que a gente pode ter uma final inédita em torneio nacional, a gente está falando de rivalidades, a gente pode ter um Grenal na final da Copa do Brasil. Então, agora a gente não sabe como o Cruzeiro também vai vir para esse jogo, contra o Inter lá em Porto Alegre. Então, vamos ver, que o Odair Helma está sendo bem questionado também, o trabalho dele, assim, o fato do time na parte ofensiva não produzir muito. Sim. E a média de gols do Inter é uma das mais baixas dos clubes da Série A. Então, isso é o que preocupa a torcida colorada. Até então, ser eliminado era o melhor visitante da Libertadores e o pior do Brasileiro. Então, é muita disparidade para 2 campeonatos. No domingo já, às 16 horas, não teremos jogos às 11 do domingo, né? Porque eu acho cruel esse jogo das 11 horas, que o pessoal não quer acordar sábado, cedo. Teve no sábado, né? Tivemos no sábado. Nossa, mas é cruel esse horário. Tem Fortaleza e Goiás, jogo pro time do Fortaleza dar uma recuperada. O time do Fortaleza empatou com o Santos em 3-3, conseguiu reverter o placar, né? Tava perdendo de 3-0, conseguiu o empate. O Fortaleza, que mesmo com a saída do Rogério Ceni, conseguiu um bom resultado, né? Esse empate depois de 3 gols no primeiro tempo. E o Goiás aí que vai remando contra a maré, ali perto da zona de rebaixamento, rodada sim, rodada não, tá na zona de rebaixamento. Começou ainda. Até bem, né? O brasileiro, teve algumas vitórias, depois com as derrotas, demitiu o técnico, enfim, é um time que sofre, uma defesa que sofre muitos gols. É que nem as duas por 6-1, né? Contra o Flamengo e contra... Agora contra o Santos. Contra o Santos foi 6-1, então a defesa, a zaga é uma mãe, você fica mais tranquilo de fazer gol. E eu acho que o jogo da rodada, né? Flamengo destaque, sem dúvidas. E Palmeiras no Maracanã. Flamengo defendendo a liderança e o Palmeiras tentando tirar a diferença de 3 pontos que tem pro vice-líder. Um jogo a menos, né? Exatamente, com um jogo a menos, porque apesar de ter folgado esse final de semana, o que o Grêmio reclamou foi pior, né? Não deu certo. O Flamengo vai vir com força total, porque agora vai descansar quase um mês para a Libertadores, vai tentar ganhar uma gordura. Só dia 2 de outubro agora, né, o confronto. Vai tentar, exatamente, vai demorar e vai tentar ganhar uma gordura aí no Brasileiro. Lembrando que se o Palmeiras ganhar esse jogo, não assume ainda a liderança pelo número de vitórias, né? O Flamengo mesmo perdendo tem uma vitória, não, empata o número de vitórias, mas perde no saldo de gols, enfim, tem vários requisitos, mas o Palmeiras consegue encostar ainda mais com um jogo a menos. Então, se conseguir a mesma pontuação, né? Sim. Tem a vantagem de conseguir 3 pontos a mais, se conseguir vencer o jogo contra o Atlético Paranaense. Na perspectiva de títulos, agora eu quero ver como que o Palmeiras vai encarar esse jogo após a eliminação. É um jogo difícil, porque o Flamengo tá jogando bem. O Flamengo não tá só ganhando os jogos, ele tá ganhando e ganhando, jogando bem. Contra o Internacional, o jogo fez um bom jogo. Como eu disse, o Jorge Jesus tá dando uma boa cara para esse time, um modo de jogar interessante, como o Santos do São Paulo, só que o São Paulo não tem as peças que o técnico português tem. Então, pro bem do futebol, eu sinceramente eu queria que Santos e Flamengo fizessem pelo futebol bem jogado, torço para que eles fiquem na parte de cima da tabela, para que os outros clubes também possam jogar para cima, né? Quando eles elevam o nível, os outros vão ser obrigados a também ter um nível mais alto de atuação que o futebol brasileiro carece. Com certeza. E fechando a rodada, né? No domingo já às 19, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro provavelmente vai poupar jogadores para o jogo do meio da semana, que é a semifinal de Copa do Brasil. O Vasco vem da vitória por 2-0, então vem, né? Vem embalado, vem com ânimo. Também no domingo, Corinthians e Atlético Mineiro, aqui na Arena Itaquera. Vai ser um jogo que é briga difícil. Também, né? É jogo de 6 pontos que estão o Corinthians tá em quinto. Tá ali, né? Tá em quinto, então briga ali no G4. O Atlético tá em sexto, se eu não me engano, né? Com a derrota com o Bahia. O Bahia caiu para a sexta posição. Flamengo, Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro são jogos de 6 pontos. E segunda-feira, fechando a rodada, Fluminense, Avaí que não venceu um jogo ainda no campeonato.
né? Isso. É complicada a situação do Avaí. Quem colocou ele no bolão de lanterna tá feliz da vida. Não sei se eu coloquei, você colocou, Clóvis, você lembra? Coloquei Colocou o Avaí de Avaí, lanterna. CSA, Goiás e Botafogo. Eu coloquei também o Avaí no O Z4, Botafogo mas eu não lembro tá a ordem bem. que eu coloquei ele, né? Mas o Avaí tá um time... Nossa, dá até dó, mas enfim. Quem não tem que ter dó desses times, eles têm que ter investimento para poder jogar um futebol com maior qualidade. Vocês ouviram o estrondo, nada, tá todo mundo vivo, todo mundo bem. Só pra não aconteceu nada. Eu acho que Encerramos por aqui, encerramos, né? Estouramos o tempo. E, bom, acabou a nossa live, acompanhe o esporte aí, aproveitem o fim de semana sem parcimônia. Ah, então, o livro que um pouco a gente estava falando sobre o futebol argentino, é um livro assim, embora escrito por 2 escritores brasileiros, tem algumas... eles trabalham na Globo, na Globo News, né? Eles fizeram... É legal que tem alguns dados históricos aqui do futebol argentino, embora um pouco esse livro carrega um pouco de alguns estereótipos que nós brasileiros temos em relação aos argentinos, mas tem alguns, como eu disse, tem algumas histórias interessantes, ele levanta dados históricos, enfim, ajudou um pouco a gente embasar o nosso Superclássico, além de consultas no site em alguns sites aí, tipo Extracampo, sites do UOL, enfim, também La Nación, jornal La Nación, Clarim, outras mídias argentinas, que ajudou a gente nessa pesquisa sobre o futebol argentino e o Superclássico Boca e River. Um bom fim de semana a todas e todos, aproveitem sem parcimônia. Ó, a fotinho do Clóvis, que é pra você aproveitar desse jeito, voltar carregado pra casa, leve sua glicose se você não é diabético, pra não entrar em coma alcoólico e se divirta nesse final de semana que vai ter sol. Aproveitem pra ficar igual o Clóvis. Gente, que imagem maravilhosa. Obrigada, Márcio, por essa pérola que você nos enviou neste último programa de agosto. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui nesse mesmo bate-canal. Então, tchau. Tchau.